Olá, começando mais um Notas do Karsug, ao lado do mestre, para a gente falar de Fórmula 1, de MotoGP, de Fórmula 2. Claro, seja bem-vindo mais uma vez. Tivemos o Grande Prêmio do Azerbaijão, que sempre tem surpresa, e dessa vez o final foi eletrizante, né? Foi, realmente foi um final eletrizante que, de certa forma, compensou aquelas primeiras 40 voltas em que a televisão nem pegava mais o Vettel, que estava despingolado na frente, ninguém conseguia nem chegar, então se concentrou na luta dos demais, que era uma luta muito bonita. Sim. Os dois da Red Bull disputando um em cima do outro as posições, o Bottas que vinha muito bem, enfim, era a parte bem interessante e também a parte de trás. O Pérez, o Leclerc, o próprio Alonso, enfim, era uma corrida. Alonso teve um probleminha no começo, teve que remar um pouco, né, Cláudio, para voltar. Exatamente. E que acabou largando em sexto e ficou em 14º, depois foi recuperando. Enfim, era uma corrida que parecia se encaminhar aquela corrida. Final desenhado. A vitória não teve nenhuma graça, mas nas outras posições realmente. Muito legal. Aí de repente, pum, safety car, aí muda tudo. Claro. Depois a batida do Grosjean, esquentando o pneu, realmente aquela é uma de cabo de esquadra. Você não pode admitir. Se ele é meu piloto, eu dou uma chacoalhada. Pois é. Olha, gente, toma cuidado, porque não tem cabimento. Se você está... Pista seca ainda por cima, né? 330 por hora e todo molhado. Traçado pista seca, mas você fica esquentando o pneu, pum. E o Grosjean, aquele piloto, até comentava contigo antes da gente começar, né, Cláudio? Que teve um começo com muitos acidentes, depois deu uma melhorada, todo mundo começou a puxa, o Grosjean realmente é um bom piloto, técnico veloz, tal, consistente, e de repente, de vez em quando, ele dá esses tropeços aí, né? Mas o final, depois da corrida, realmente foi muito bonito. E é claro, cada um depois vê de uma forma. Claro. Eu entendo que quem ganhou foi aquele que menos merecia. A vitória caiu no colo do Hamilton. Isso talvez pode ser um fato amplamente positivo para o Mundial. Porque o Hamilton... Sorte de campeão. Não, o Hamilton estava mal. É verdade. Ele perdia para o Bottas. Nos treinos, né? Em treinos, em corrida e tal. Eu tenho a impressão que aí era sobretudo um problema psicológico. Quem sabe se com esse presente dos céus que lhe caiu no colo, aquela injeção de ânimo, né? Ganhe outro ânimo e tenhamos o Hamilton das grandes jornadas, seria interessantíssimo para o campeonato. O campeonato, de qualquer forma, está absolutamente aberto, 70 pontos, 66 o Vettel. Do ponto de vista técnico, em minha opinião, a Ferrari alcançou a Mercedes e está um tiquinho à frente. Hoje, na minha opinião, é o melhor carro do lote. E dependendo do circuito, a Red Bull pode incomodar, e incomodar muito. Então é um campeonato que promete muito. E briga também, desculpa, Cláudio, entre os construtores, né? 114 para a Ferrari, 110 para a Mercedes. Deve ser uma disputa legal até o final. Eu acho que serão duas disputas nos construtores e nos pilotos até o final. É claro, entre os construtores, Ferrari e Mercedes. Entre os pilotos, Hamilton e Vettel. Não sai daí, eu não vejo um terceiro entre os carros, certamente não. E pilotos também. Mesmo se o Bottas tivesse ganho, e aliás ele tinha feito por merecido, fiquei com dor dele, porque você faz uma bela corrida, e acerta a troca de pneu em regime de safety car e aí fura um pneu no finzinho, realmente de chegar e xingar. E passou num detrito ali, né, Cláudio? Não foi por desgaste, aquela coisa de falar assim, o piloto forçou muito, deteriorou o pneu, não foi o caso, né? No fim, o problema foi causado pelas duas Red Bull. Pois é. Que soltaram. Aquele monte de tralha que ficou. Aliás, eu já quero me antecipar aqui, já vou te perguntar, Cláudio. Verstappen à frente do Ricciardo atrás, Verstappen faz um primeiro movimento, o segundo não seria permitido pela regra da Fórmula 1, ele faz um movimento leve, não é aquela coisa bruta. Erro dos dois, erro mais de um do que do outro, qual é a tua visão, Cláudio? Eu acho erro dos dois, que aliás foi o que os diretores de corrida entenderam com a reprimenda a ambos. Foi a primeira vez que o Ricciardo se deixou trair, porque normalmente ele é absolutamente
criterioso, Frio, frio nas ultrapassagens, mas eu entendo. Ele estava em quarto lugar, vai no pit stop perde a posição e volta e claro quer passar. E aí é óbvio que quando você tem dois pilotos, um dos quais é o Verstappen, tudo pode acontecer. Aliás, fazendo um parêntese falando do Verstappen, ele me lembra muito o Jody Scheckter em começo de carreira. Jody Scheckter, para quem não sabe, é um sul-africano e que apareceu na década de 70, depois foi até campeão mundial em 79 com a Ferrari, mas no começo, como a McLaren, depois a Tyrrell, ele tinha ganho o apelido de paraquedista. Se você buscar nos arquivos, aquele grande prêmio da Grã-Bretanha, que faz um bolo de coisa, culpado por ele. Mas depois ele botou a cabeça no juízo. Coisa que me parece que o Verstappen não faz, porque tudo bem, ele pode até pedir desculpas, tá? Mas ele continua achando que não, que o jeito de guiar é isso mesmo. Então eu tenho a impressão que ele será uma grande esperança que porém não se concretiza. Ele tem qualidade, tem dotes, mas não as aproveita da forma correta. Quer dizer, se pudesse dar para ele um pouco da frieza, do raciocínio que tinham o Lauda, o Prost, seria realmente um grande campeão, porque ele realmente é muito velocidade, né? Aquela coisa aguda de buscar posição. Hoje como hoje, você vê que o Ricciardo, que não tem o mesmo grau de fora de série do Verstappen, é muito mais útil, porque ele normalmente sempre faz mais pontos, tanto que hoje ele é o piloto mais ambicionado, tanto pela Ferrari como pela Mercedes, é o homem do mercado. Mas voltando à corrida, eu acho que tivemos dois nomes que merecem ser destacados, que são pilotos que normalmente não aparecem muito porque não tem um meio mecânico à altura. Um é o Pérez, que estava meio esquecido. A Force India começou meio claudicante. Exato, conseguiu levar a Force India a um pódio. Eu acho que aquela festa foi realmente amplamente merecida. As declarações dele na segunda-feira foram as melhores voltas de minha vida, aquelas voltas finais. E o Leclerc, que foi sexto. Pois é, com a Sauber. O caso é esse, não é que foi sexto com um bom carro, foi sexto talvez com aquele que é o pior carro da Fórmula 1, a Sauber. Que está brigando ali com a Williams, né, pela rabeira do campeonato, né? E, sobretudo, no seu quarto grande prêmio de Fórmula 1. Muito bacana. Ele que vem muito bem, porque foi muito bem nas categorias inferiores. Então, ele realmente é uma grande esperança para o futuro, e não foi por acaso que muita gente achou que ele foi o piloto da corrida. Né? O nome do domingo lá em Baku, né, Cláudio? Realmente, os dois merecem ser lembrados, e isso não ocorre muito frequentemente, porque eles não têm nem o Pérez e muito menos o Leclerc um carro à altura para mostrar as suas qualidades. Que nota você daria para o Pérez, então? Pérez eu daria 9 e 9 também para o Leclerc. Eu acho que foram realmente muito bem. O vitorioso Hamilton, que a vitória caiu no colo. Realmente, não foi um final de semana brilhante, obviamente. Realmente, às vezes alguém acerta na loteria esportiva. O Hamilton acertou. Ganhou o bilhete premiado. Porque normalmente ele está ficando atrás do Bottas nos treinos, nas corridas, o Bottas é mais rápido do que ele. E então não vale mais do que 7. Daria 8,5 para o Vettel, que dominou totalmente os treinos, dominou 40 voltas da corrida. Julgou errado lá aquela manobra para tentar ultrapassar, tentou arriscar tudo ali? Aí depende. De quarto para segundo para quarto? Exato. Tivesse sido, sempre lembrando pilotos do passado, um Lauda, um Prost, ele ficava tranquilamente em segundo, porque é claro que a disputa dele é com Hamilton, não é com Bottas. Então, e ele estava à frente do Hamilton na ocasião? Ele estava à frente, então continuou à frente. E se tivesse ficado à frente, teria caído no colo dele a vitória. Pois é. Porque provavelmente o Bottas também teria passado em cima daquele pedaço de carenagem lá de fibra de carbono. Então, realmente, agora, eu acho que ele viu a possibilidade de ganhar e quis. Quer dizer, aí você não pode... o piloto tem que ter a ambição da vitória, né? Eu li uma declaração dele, vi uma entrevista
na televisão italiana, diz, olha, a 300 por hora você não tem muito tempo de julgar. Né? Eu não podia ir para a direita. Então, achei que dava. Se tivesse dado, teria sido seria uma manobra espetacular, né, Cláudio? Que espetáculo de manobra se ele conseguisse passar por onde ali ele tentou, né? seria realmente espetacular. Outro que fica em altos e baixos é o Raikkonen. O Raikkonen, no sábado, estava fazendo uma pole excepcional, errou na última volta. É verdade. Se tivesse conseguido a pole, talvez, a história falando do Raikkonen sempre talvez, ele teria ganho a corrida, porque ele saía com ultra soft, podia abrir bastante e depois na troca de pneus conservava a posição. Mais conservador ali. Realmente uma corrida que trouxe de tudo exatamente quando não se esperava mais nada. Talvez, como a última impressão aqui fica, a impressão é muito positiva. Agora, veremos o próximo Grande Prêmio. 2 semanas, né? Lá em Barcelona. Aí uma pista já que todo mundo conhece. Sabe, o acerto do carro está mais do que conhecido para todo mundo. Eles fazem a pré-temporada, só lembrando, com né? chuva, com sol, com frio. Esse ano até com um pouco de neve, né? Aí vamos ter, então, realmente começam as coisas, muita gente diz que as coisas sérias na Fórmula 1 começam quando a Fórmula 1 chega à Europa. Então vamos ver o que vai acontecer, mas é um campeonato muito interessante. É verdade, ficando bem bacana. E MotoGP, nós não tivemos nesse final de semana, mas vamos falar um pouquinho, porque o campeonato também, o exemplo da Fórmula 1 está muito bacana, né? Está eletrizante, né, Cláudio? Bom, nós temos o Dovizioso na liderança 1,46 e o Marcos 1,45, né? Nós tivemos o Grande Prêmio de Austin, no Circuito das Américas, e deu o previsto, porque por incrível que pareça, 6 corridas, tínhamos tido 5 corridas e 5 vitórias do Marcos, tanto que na minha matéria no site eu botei prognóstico normal, Marcos. Será surpresa qualquer outro vencedor, e ele venceu. Como tem piloto que casa com o circuito, né, Claudio? Como o Senna era com o Mônaco, como o próximo Grande Prêmio do Brasil, né? E aliás, no Brasil ele ganhava em Jacarepaguá e Interlagos, né? Se tivesse corrido em outro circuito aqui, ele ganhava também, né, professor? Então, foi uma corrida muito bonita, já se sabia que a Ducati teria problemas lá, e Dovizioso conseguiu ainda assim voltar à liderança do campeonato. Agora o próximo Grande Prêmio é Jerez de la Fronteira, que também todo mundo conhece bem, porque todo mundo treina lá e tal. Será muito interessante. Na minha opinião, o Marques continua sendo o favorito para a vitória final. A vitória ano passado foi da Honda, mas com o Pedrosa, né? Exato. Lá em Jerez, né? Aí precisamos ver o que vai acontecer com a Ducati, a Ducati que na verdade só tem um piloto, porque elas gastou milhões de dólares com o Lorenzo, o Lorenzo realmente não consegue se encontrar com a moto e deve estar com saudade da Yamaha. E a surpresa do Iannone, que conseguiu chegar ao pódio com a Suzuki depois de um longo e tenebroso inverno. Vamos ver se a Suzuki consegue voltar no mesmo nível de Honda e Ducati e Yamaha para ter um campeonato ainda mais interessante. 4 forças, melhor ainda, né? Tomara, né, Cláudio? Bacana, né? A gente ter... Eu não acredito muito na Suzuki, então no caso fico meio com o pé atrás, vamos ver o que acontece. Se evolui, né? Mas de qualquer forma, o MotoGP é sempre algo sensacional. Em Austin não, porque você já sabia, mas nos outros lugares muitas vezes você fica até a última curva da última volta sem saber quem vai ganhar. E na Espanha, né, além de tudo, com o público super afeito ao motociclismo, né, Cláudio? Quer dizer, a gente deve ter, além da questão da pista em si, mas é muito bacana da gente ver a vibração toda, todo o clima, né, gerado. Eu estou muito curioso para ver se o Lorenzo finalmente desempenha. É possível que ele tenha desaprendido. Pois é, né? Ele era tão brilhante na Yamaha, tanto que incomodava muito o Valentino Rossi, então é impossível que ele tenha desaprendido. Talvez... Se tivesse tido uma queda, né, Cláudio, um acidente, mas não foi o caso, né? Chegou, Aliás, a Ducati é uma moto difícil, diferente das outras, porque você vê, se você lembrar um pouco atrás, também quando o Valentino foi lá, não conseguiu fazer acontecer aquilo que todo mundo esperava, o piloto italiano numa moto italiana campeão do mundo. Então, a MotoGP realmente é muito apaixonante,
e teremos então, nesse mês de maio, coisa muito bonita, muito interessante para ver, tanto na moto como na Fórmula 1. Vamos em território espanhol, né? Só que cada uma num circuito diferente. E para a gente fechar, a gente teve também Fórmula 2 lá no mesmo circuito do Azerbaijão, né, Cláudio? O campeonato está com Lando Norris com 55 pontos, o Albon com 41, que foi o vencedor da corrida 1, que o Sérgio Sete Câmara chegou em quarto. E o Sérgio Sete Câmara está em terceiro com 40. Era para estar lá em cima, a um pontinho do Lando Norris. Só que na segunda corrida, que ele chegou em segundo lugar, fez um ótimo, liderou inclusive a prova, teve problema de pneu no final. Só que aconteceu, tem que ter aquele mínimo de combustível que dá 800 gramas, né? Não é nem em mililitros, que é peso de líquido e tal. Tem que ter um mínimo para análise dos inspetores, dos comissários, dos fiscais. E não tinha essa quantidade mínima. E aí ele acabou sendo desclassificado da última bateria, da segunda corrida. Não teve pontuação. Não tira nada. Não, o mérito da grande atuação. A grande atuação dele é absolutamente indiscutível. Também é um campeonato que deve ter um embate legal até o final. E contando o que aconteceu com ele nas duas baterias, na pista ele acabou chegando na frente do Lando Norris, que é, em tese, o piloto grande nome aí até para a Fórmula 1 no ano que vem. Cláudio, a gente vai ter um encontro próximo, então, em 2 semanas, para a gente falar de Fórmula 1 e vamos aproveitar a réplica para falar de moto, né, Cláudio? Exatamente. É isso aí. Até lá, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.